Estimada Olá, Andréia, tudo bem? tudo jóia? Coisa boa, vamos lá para mais um Ponte Aérea. Sim. Maravilha. E hoje um tema super interessante, hein? Isso, com toda certeza. Vamos falar um bocadinho sobre os supercentenários. Lembrando só que nosso querido Ivan está nos bastidores hoje, já já vai estar conosco também, mais uma vez, falando de temas também polêmicos, pertinentes, envolvidos aí tudo nesse contexto, né? É, muito bom, muito bom. Tá fazendo falta. Quem sabe no próximo gravamos os três, né? Com toda certeza. Vamos programar isso por quanto antes, para fazer um ponte aéreo aí tranquilo e um voozinho de 30, 40 minutos, super sereno e com boas informações. É, muito bom. Então hoje falaremos sobre os supercentenários, né? O Pois que é, será que tem de diferente essas pessoas que chegam a idades tão longevas, né? Tão avançadas, pois é, pois é. que tem algo diferente, né? E é interessante a gente pensar sobre isso, né? Eu fui pegar alguns dados de censos, né, anteriores, especial do IBGE, em 1900, né, 1902 em especial, o número de supercentenários no Brasil, centenários, vamos dizer assim, não chegava a 2.000. Hoje, os dados de 2021 mostram que nós temos mais de 28 mil indivíduos acima dos 100 anos no Brasil. Obviamente que dentro dessa coorte populacional, ainda é um número pequeno, mas se a gente pensar que hoje quem ultrapassa a barreira dos 85 anos de idade, né, 80 na verdade, como diz o professor Papaléu Neto, dizendo que são os indivíduos que estão na quarta idade, isso traz para a gente uma reflexão muito grande. O que tem de diferente em alguns desses indivíduos, como você mesmo colocou, para chegar nessa idade avançada? E o que é mais importante, alguns deles, que aí vai ser o gancho para a sua aula, que você vai inaugurar já já para a gente no bate-papo, para falar sobre as zonas azuis do mundo, né? Por que eles conseguem chegar aos 100 anos de idade andando de bicicleta, aos 110 anos de idade morando sozinho, aos 115 namorando, né? Então, assim, que mágica é essa? O que característica é genético, é ambiente, né? Enfim, talvez hoje esse nosso bate-papo seja até um preâmbulo para um mergulho maior, né André? Para o seu próximo voo aí que você vai apresentar para a gente a respeito das zonas azuis do mundo, né? Porque, assim, sempre quando a gente pensa nesses indivíduos que envelhecem bastante, não é à toa que, mais uma vez citando o professor Papaléu, no livro, um livro específico para a quarta idade. Foi talvez um dos seus grandes e inúmeros presentes que ele deixou aqui para a gente, agregando ótimos profissionais para discutir sobre essas nuances nesses indivíduos que estão na quarta idade. E nos supercentenários acaba não sendo diferente, né? Porque quando a gente analisa aqueles indivíduos que, do ponto de vista de perfil epidemiológico, 55 anos de idade, 60 anos de idade, ultrapassaram as doenças cardiovasculares, 65, 70 anos de idade. Para essa mesma faixa etária, eles suplantaram os eventos associados aos processos mitóticos celulares que gerariam as neoplasias. Não tem neoplasias. O que esses indivíduos conseguem ter, né, de características celulares que trazem esse benefício? Uma das análises, né, que a gente sempre pensa, né, André, é que assim, a primeira coisa assim, não adianta eu viver demais se eu não tiver qualidade de vida. Eu acho que esse é o grande, eu pelo menos penso assim, e todos os nossos pares dividem essa informação, né, André? Não adianta eu chegar aos 100 anos de idade numa cama, ou o que os dados do Brasil e também os norte-americanos, no mundo inteiro mostram, mas assim, os dados brasileiros apontam que na nossa expectativa de vida de 74 anos, 72 agora na era pós-Covid, os 11 últimos anos de vida, eles são vividos em sofrimento, eles são vividos em comorbidades, eles são vividos em limitações. Eu não desejo isso para mim, muito menos para os meus pacientes queridos ou para qualquer pessoa. Então a gente tem que pensar assim, que eu vou chegar aos meus 100 anos, mas eu vou chegar com qualidade, eu vou chegar assim com provavelmente algumas morbidades, mas independente dessa morbidade, que eu tenha qualidade de vida, autonomia e independência. E a dúvida é essa, né? Nós temos habilidade para exercer isso? Essa é uma das grandes perguntas, né? Um teórico, né, o James Fries, né, na teoria da compressão da morbidade, ele pontua que a chegada às idades avançadas ela está diretamente relacionada
com o que a ciência trouxe para a gente, com o surgimento das medicações, o surgimento das tecnologias de prevenção, as ações que hoje claramente trazem um benefício para a expectativa de vida. Ter os aforismos hipocráticos, né? Atividade física, alimentação saudável e uma boa cabeça para lidar com o fenômeno emocional do dia a dia. Isso é o que James Fries coloca dentro dessa teoria da compressão da morbidade, que trabalha no seguinte conceito: se eu tenho uma prevalência de um quadro de hipertensão, que na nossa população acontece a partir dos 35, 37 anos de idade, a partir do meu estilo de vida, eu consigo pegar essa morbidade, que se em 10 anos eu fosse desenvolver uma esclerose segmentária difusa do meu glomérulo, se eu fosse evoluir com uma alteração da minha estrutura arterial coronariana, em 10 anos, eu consigo comprimir essa morbidade e jogar lá para cima com a minha modificação do estilo de vida, ingerindo menor quantidade de gordura, menor quantidade de sal, tendo prática de atividade física regular, tendo um bom controle do meu estresse, não utilizando de substâncias ilícitas, em especial hoje, que é o protocolo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, o cigarro, o tabaco, né? Quão nocivo ele é. Mas, diante disso, dentro da teoria da compressão da morbidade, isso foi dados da década de 80, trazendo com que isso houve um aumento da expectativa de vida dos indivíduos. E o próprio conceito, né, que o James Fries ele trabalhava, junto com o nosso querido, né, que a gente sempre cita aqui, o Robert Butler, que esse aumento da expectativa de vida, muitas das vezes, ele não vinha acrescido da qualidade de vida. E essa é a nossa busca ávida e constante. Como eu chegar aos meus 80 em atividade, aos meus 90 mantendo a minha integridade cognitiva, entendendo que os marcadores genéticos, sim, eles desempenham um papel. Se eu hoje tenho uma história familiar de câncer de estômago, uma história familiar de diabetes, não resta dúvida que eu tenho uma arma carregada e postas a ser atirada. Agora, quem tende a apertar ou não o gatilho sou eu. Então, assim, os hábitos de vida, isso que você vai trazer para a gente nas Blue Zones, né? O que essas populações de Cária, de Loma Lina, da região da Sardenha, de pessoal do grupo de Okinawa, o que o pessoal da Costa Rica, o que eles fazem para ter aumento serem supercentenários e terem realmente qualidade de vida envolvida nisso tudo. Agora, alguns artigos, eles trazem alguma luz para a gente, né? Eu gosto muito da biologia do envelhecimento, de pensar nas teorias biológicas associadas às mais de 30, 35 teorias biológicas do envelhecimento, que tenta explicar por que a minha célula envelhece, por que a partir da célula, o meu órgão, meu sistema e minhas funções sofrem alterações, né? E tem um paper, né, do grupo da Polônia, né, agora de 2021, que ele fala sobre isso, né? A longevidade dos centenários e a modificação da proteodinâmica. Uma das teorias biológicas do envelhecimento, né, André, que a gente tem é a teoria do erro estocástico, onde, por algum motivo, as minhas estruturas proteicas dentro da célula, elas sofrem um conjunto de alterações e todos os subprodutos existentes que aquela célula teria, aquela função de produzir, a célula hepática, fazer um metabolismo adequado, uma estrutura do P450, a célula muscular, responsável pelo processo de actina, miosina e contração, a célula, vamos pensar, as estruturas celulares da visão, em captação do verde, do amarelo, do azul, elas sofrem uma alteração proteodinâmica, o que não acontece nos indivíduos supercentenários. Nesse trabalho, né, em especial, elementos da proteodinâmica, que é a síntese de proteica, que acontecem dentro dos linfócitos sanguíneos. E comparando esses linfócitos dos centenários às populações mais jovens, essas ações proteolíticas elas são muito menos abundantes. Ou seja, parece que a velocidade com que essas modificações, ou esse erro estocástico, esse erro catastrófico, ele vem acontecer, ele não acontece de forma específica. A hipótese, né, que existiriam alguns fatores que estivessem controlando ou realizando uma manutenção desses proteomas, né, dentro dos centenários, fazendo com que, de alguma forma, essas células o tornassem mais jovem, performando tão bem quanto o indivíduo jovem e performando ainda melhor do que aqueles indivíduos da mesma faixa etária. Adicionalmente, nesse grupo da Polônia, eles observaram nessa revisão sistemática que, assim, a celularidade, em especial CD4 e CD8, dentro dos linfócitos B,
eles são muito mais saudáveis do que aqueles indivíduos que, na mesma faixa etária, apresentam disfunções inúmeras. Não vou entrar em detalhes celulares aqui, mas mecanismo de calpaína com calpaestatina, ou seja, mecanismos responsáveis pela agregação desse proteoma funcionando de forma mais interessante nesses supercentenários. A nossa grande dúvida é: será que a gente consegue sintetizar isso de alguma forma e administrar? Hoje, à luz da ciência, nós não temos tecnologia para poder fazer esse tipo de intervenção, né? Tem um outro paper também muito recente, agora de 2022, do grupo chinês, do departamento de Nantong, na China, fazendo um estudo a respeito da imunossenescência. A maioria dos trabalhos, né, André, que traduzem para a gente por que esses indivíduos envelhecem tão bem e com não só anos de vida, mas com qualidade de vida, tem a ver com esse processo imune, essa fronteira da imunologia que a imunossenescência ela traz para a gente. E nesse grupo, um dos elementos que nós já discutimos aqui tem a ver com a resiliência, tem a ver com a capacidade intrínseca desse organismo. Quando a gente vê lá aqueles núcleos da capacidade intrínseca, a força, a questão do sensório, mas em especial a vitalidade do indivíduo, esse elemento sensório inicial, esse elemento de percepção, onde tem a ver com a nutrição, onde tem a ver com os marcadores imunológicos, tudo indica que essa resiliência dos supercentenários, ela é muito maior do que os indivíduos mais jovens. E o conceito, de forma muito moderna, que inclusive até no Tratado Novo de Geriatria, o Hazard, eles já colocam isso dentro do estudo da fragilidade, que é a hormesis. O conceito de hormese, diferente de homeostase, a homeostase é isso, é um equilíbrio dinâmico, não estático, dinâmico, onde diante de vários eventos orgânicos, o meu corpo ele consegue suplantar, diminuir, aumentar, equilibrar para que ele exerça as suas máximas funções. O conceito de hormeses, ele é muito interessante. É como se a minha célula hepática ela precisasse de um estresse para funcionar adequadamente. A minha célula muscular, ela precisasse de um quantum de estresse para que ela exercesse plenamente as suas conteúdos, suas funções mais avançadas. E o que a gente observa, né, no que a gente estuda nos dados de fragilidade, nos dados da medicina do estilo de vida, nos dados da medicina esportiva, que o meu corpo, quando eu exerço uma determinada função, um grau de eu-estresse, dentro da psicologia, né, que o grupo da psicologia positiva chama muito, eu consigo ter um estímulo maior e uma sensação de bem-estar. Isso é uma aplicação biológica já amplamente estudada nesse contexto. Então, o que a gente encontra hoje nos supercentenários, a partir desses dados, em um outro núcleo também da Universidade de Valência, né, num grupo que estudou e teve também uma publicação extremamente interessante do Mechanisms of Aging, né, a revista, né, o título são Centenários, né, um exemplo perfeito de resiliência e de envelhecimento bem-sucedido. Porque até mesmo o conceito de envelhecimento bem-sucedido é extremamente questionável. O que é, como é, as definições não são claras. Como a gente já viu no último Ponte Aérea, cada uma dessas definições, né, como a gente percebeu ou percebe, ou como a ciência percebe isso tudo. Mas o fato é que esse grupo de Valência, na Espanha, elas vêm analisando que esses elementos intracelulares e três desses itens, volto a dizer, junto com o grupo chinês, a capacidade intrínseca, em especial o núcleo da vitalidade, a resiliência desse organismo do supercentenário e, em especial, a hormeses, estão distribuídas amplamente dentro disso tudo. Sei que você vai dividir para a gente, né, com o grupo, por exemplo, da Sardenha, na Itália, onde os calendários de comemoração são para aqueles que chegaram aos 101 anos de idade, 102 anos de idade. E o que esses idosos fazem? Eles sobem morros com inclinação de 70 graus, atrás dos cabritos lá para poder tirar o leite que vem de uma cabra que come a gramínea local, rica em eicosa pentenóico, docosa hexenóico, substâncias nutritivas, é o que o povo brinca, não, eu tomo leite da cabra feliz, eu não tomo leite da vaca presa, né? O que fator esse alimentação desempenha algum nesse sentido? Respiram ar, tem exposição menor
agentes tóxicos, né? Então, esses elementos são fundamentais. E o que na análise das Blue Zones, que você vai trazer para a gente já já, ela reflete nisso tudo. Falar sobre os supercentenários é falar sobre algo que é uma grande incógnita para a gente ainda, em que os estudos se baseiam nesses estudos celulares, os dados se baseiam nesses estudos celulares para tentar, a partir da célula, célula, órgão, órgão, sistema, sistema, a capacidade funcional. Mas o fato é que entre os elementos que trazem para a gente esse substrato para que haja uma potencialidade para chegar-se bem a anos vividos com qualidade, tem a ver com quatro, cinco grandes princípios, né, que você vai trazer para a gente nas Blue Zones. A primeira delas é a alimentação. A maioria dessas populações, né, Andréia, que a gente observa que chega a essa faixa etária, elas têm uma alimentação quase plant-based, baseada realmente em gramíneas, baseadas em cereais, baseada em whole foods, né? Alimentação completa, vegetais, frutas, legumes, muitas nozes. O consumo de produtos animais e processados é quase inexistente. A utilização de bebidas com sobrecarga de açúcar é quase inexistente. Eles tomam vinho, eles tomam saquê em Okinawa. Enfim, é um equilíbrio diferente do que a civilização, nos últimos 150 anos, vem se alimentando. A gente sabe hoje que 74% das causas de morbidades no mundo são secundárias a doenças crônico-degenerativas que levam à morte. E que eu tenho um potencial de ação, em especial a partir de um item, a alimentação. Um segundo item, né, que é importante é a atividade física, e isso é redundante falar, mas a importância do óbvio ser dito, que o movimento, cada um desses gínglios, cada uma dessas nossas articulações, ela foi feita para se movimentar. Isso que a gente faz, né? Eu estou aqui sentado no consultório desde 7 da manhã. Eu tenho botado um relógio para apitar para cada uma hora e meia que eu atendo o paciente, eu tentar fazer algum movimento, mas isso é nocivo. Ficar sentado ou ficar em inatividade, isso é muito nocivo. É, a questão do propósito, né? E isso, do ponto de vista do aspecto da psique, é algo extremamente interessante. Eu sempre uso esse exemplo, e as populações de Okinawa, por exemplo, no Japão, na ilha, somente aqueles que têm mais de 80 anos de idade podem coletar um tipo de fruto do mar. E dentro da filosofia deles, esse fruto do mar colhido em uma determinada lua, são celebrados, Ok, isso é o que eu esses indivíduos acima de 60 anos de idade, eles são celebrados, e como eles catam esse crustáceo que fica na beira do mar? Eles catam uma cesta na cabeça e estão fazendo agachamento, pegando e levantando. Agachamento, pegando e levantando. Então, eles não fazem exercício. O exercício Isso. é parte da vida deles. E Isso é aí, uma coisa importante, né, que a gente vai falar no próximo ponto, né? Aqui a gente fala muito de atividade física, exercício resistivo, né? E são coisas importantes, né? É um tipo de atividade importante. Mas o que essas populações estão mostrando para a gente é que para chegar lá, para chegar nessa grande longevidade, você não necessariamente precisa disso. Você precisa se manter ativo no dia a dia. Então, é subir a escada, né? É andar até o seu destino e não pegar o carro, né? São pequenas atividades do dia a dia que, somando o tempo de atividade, somando o propósito da atividade, acabam gerando o bem-estar, né? E todos os outros benefícios. Então, isso é muito bacana. o grupo da Califórnia, que eu sei que você vai dividir com a gente, né, que são os adventistas do sétimo dia, eles guardam o sábado dentro da filosofia deles, e eles caminham, eles vão fazer banho de floresta, eles vão caminhar e vão estar entre eles, que é o quarto item, né? Alimentação, atividade física, propósito, redução de estresse e o engajamento social. É o que a gente observa na Icária, na Grécia, eles têm um propósito, eles têm um engajamento, eles têm um papel social. E aí a gente vê a diferença que o mundo ocidental acaba criando antropologicamente, que o idoso, segundo a Simone de Beauvoir, né, ele vale o quanto ele produz, naquele lindo livro, A Velhice, onde é pontuado a questão do capital. Eu valho o quanto que eu produzo. Nesses cenários, não. Eles são pertencentes, eles são consultados, eles sabem o valor, eles sabem o propósito deles. Então, assim, para caminhar para esse nosso final de ponte aérea, né, André?
vou guardar suas considerações, claro, mas eu acho que assim, a gente tem um conjunto de dados aí para pensar, para chegarmos bem aos nossos 100 anos de idade, mas eu não quero chegar aos 100 se eu não tiver qualidade de vida, não. Prefiro partir antes. E para que eu possa ter esse perfil, é o que a gente tem que conquistar. Eu queria ter a bolinha, tomar a bolinha e resolver, mas não tem bolinha que Tem vai bolinha. eu tenho que fazer exercício, eu tenho que reduzir minha carga de estresse, eu tenho que ter engajamento social. Nós somos seres tribais, a gente tem que sentar ao redor da fogueira e contar histórias, né? Isso é a essência do Homo sapiens, que infelizmente na nossa civilização a gente tem cada vez menos. Então, pensar nos pilares daquilo que você vai trazer para a gente das Blue Zones e nos aspectos biológicos, que cada um desses papers, que a gente vai deixar sinalizado aqui embaixo para vocês, mais uma vez, não acreditem naquilo que a gente está dizendo, leiam, tomem as suas conclusões, para que com isso a gente consiga fazer boas partilhas de informações e com isso trazer não só para os nossos pacientes, mas para a gente também, né? Chegar a um envelhecimento bem-sucedido, né, André? Com certeza, né? E acho que aproveitando essa sua fala, trazer para a gente, né, os profissionais de saúde, que muitas vezes falam muito de saúde e acabam deixando a própria saúde de lado, né? Então, assim, o quanto que é importante a gente viver esse propósito, né? Se a gente tem o propósito de cuidar, a gente precisa viver o propósito de cuidar. Então, atividade física, alimentação e tudo isso que a gente já falou, né? Acho que é muito o conceito da epigenética que a gente trouxe hoje, né? É, claro que a gente tem todos os nossos genes, as questões biológicas, as células que vão funcionar de uma determinada forma ou outra, mas o ambiente, o que a gente faz, as nossas escolhas influenciam. Então, é muito importante que a gente faça escolhas conscientes, que a gente faça escolhas tanto para o nosso dia, para o nosso dia a dia, para a nossa vida pessoal, profissional, quanto para promover informação para os nossos pacientes, né? Se eles querem chegar lá, existe um caminho, né? E eles precisam percorrer esse caminho. É isso, é Eu isso. acho que é isso, né? Muito bom, André. Andréia, muito bom, muito bom. Você tem que participar cada vez mais. Quero fazer aí um ponte aérea trazendo o Ivan para que sejamos os três juntos aqui, Sim, vai ser muito bom. trocando informações. Aguardo ansiosamente a sua fala a respeito das Blue Zones. E lembrando, né, Andréia, mais uma vez, essa é uma iniciativa nossa. A gente não tem, né, patrocínio nenhum, não tem nada vinculado a isso, só essa vontade, esse desejo de dividir as nossas angústias e com isso propiciar um bom diálogo, uma boa partilha. Então, assim, aqueles que estão ouvindo a gente se julgarem pertinente algumas dessas falas de vida, partilhem, questionem, briguem, está errado, está certo, para que com isso a gente pode crescer. Porque quem vai se beneficiar vai ser a gente com esse conhecimento, não tem dúvida, e em especial os nossos pacientes queridos, né? Com certeza, com certeza. É isso. Andréia, muito bom. Um ótimo voo nesse nosso ponte aérea e nos vemos na nossa próxima sessão. Sim, finalizando. Um abraço, Até mais. Andréia. Tudo de bom. Outro, Tchau, tchau. tchau.